Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Mil Contra, o seu podcast empreendedor do Inter Empresas. O Mil Contra de hoje é mais que especial. É um Mil Contra de celebração à luta diária de milhares de mulheres que empreendem, lidam com inúmeros desafios, trabalham muito e ainda têm que se desdobrar para dar conta das tarefas cotidianas relacionadas a casa, família, parceiro ou parceira, filhos, enfim, toda uma esfera social que exige muito dessa figura feminina. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, hoje seremos duas mulheres nesse espaço. Eu sou a Jéssica Saliba e tenho o prazer de fazer parte do time Inter Empresas. E aqui comigo a gente recebe a Paloma de Assis, que é CEO da Buscar ID, especialista em gestão de projetos, já ministrou mais de dezenas de cursos para centenas de mulheres e tem muito a compartilhar com a gente sobre os desafios, as dores e também os sabores desse universo empreendedor feminino. E não é só isso não, a ideia é que esse programa seja não só um espaço de identificação e acolhimento, mas também um espaço de sugestões, dicas e muito aprendizado para você, mulher empreendedora, alavancar cada vez mais o seu negócio. Seja muito bem-vinda, Paloma. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação real, assim, estar aqui, poder ter esse espaço para compartilhar aí não só os desafios, mas também o que eu tenho encontrado de solução para eles. Boa, isso mesmo. Para a gente começar, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, da sua história. Você tem uma trajetória muito bacana, né, pelo que a gente estava conversando aqui. Você é a terceira filha de uma família com 4 irmãs, né, formada em engenharia de produção. Tem uma vasta experiência no mundo corporativo. E eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente de quem é a Paloma, mas também como que foi a sua trajetória para chegar na Paloma, que é empreendedora. A Paloma, né, eu sou essa mulher que cresci num ambiente extremamente feminino, por ter 3 irmãs, pela influência da minha mãe, mas também de tias com personalidades muito peculiares, tanto tias do lado materno quanto do lado paterno. E quando eu fui decidir a faculdade, acabei optando por um ambiente oposto, extremamente masculino, que é a engenharia, né? E eu fui também, mais do que isso, minha primeira oportunidade ali no mercado foi numa multinacional que eu fui para a área da logística, que também é uma área predominantemente masculina. Então, eu me vi em reuniões onde numa mesa ali com 20 líderes, eu era, se não a única, estava ali entre 2 ou 3 no máximo. Então, para mim, foram extremos, né, muito, muito fortes e que refletem hoje, né, em mim que formo gestora de projetos, né. E essa minha vivência ali na multinacional chegou a um ponto que eu fui crescendo, fui abraçando oportunidades, mas ao mesmo tempo eu recebi um convite para empreender. E desde que eu era ali, né, criança, minha mãe teve um restaurante por 10 anos. E nesse restaurante eu ajudava, no caixa, ajudava a servir, lavava um copo, fazia o que precisasse. Então eu já tinha ali, o bichinho do empreendedorismo já tinha me picado lá na infância. E na multinacional, tendo a oportunidade de crescer, na época eu já tinha passado pela logística no estado de Goiás, já tinha ido assumir um outro cargo num centro de distribuição em São Paulo, já tinha ido assumir um outro cargo na área comercial, então eu tocava o canal de distribuidores no estado da Bahia. Meu time era um time de mais de 100 homens na área comercial. Mas, e aí as oportunidades foram surgindo. E eu me lembro que eu já estava sendo cotada para assumir um cargo já na América Latina, em termos de zona, né, que a gente fala na Zona Latam ali. E, ao mesmo tempo, eu recebi um convite de uma das minhas irmãs para colaborar com ela em projetos que ela tinha. Então, ali estava a oportunidade de empreender. E foi um conflito. Por quê? Era tanto investimento que eu tinha feito dentro do meio corporativo e tudo ali dando certo, eu tendo reconhecimento, eu conseguindo me visualizar em outros cargos. Mas, ao mesmo tempo, aquele bichinho tinha me picado lá na infância, estava ali me cutucando. E chegou um ponto que eu falei assim, gente, é agora ou nunca. Porque se agora já está sendo um desafio eu ter a coragem de empreender, imagina quando eu estiver ainda maior aqui dentro da companhia. É aquilo, né? Eu acho que o receio dessa mudança dos desafios
me fez, da dificuldade de um desafio desse no futuro, me fez tomar a decisão naquele momento. Eu falei, não, eu tô crescendo, o caminho que eu tracei aqui tá dando certo, mas eu também quero experienciar esse outro lado. E se não sair como eu espero, se não der certo, eu consigo me recolocar. Eu tinha essa convicção que, como diz minha mãe, né, quem tem amigo não morre pagão. Então eu falei, algum amigo meu me socorre, vou arriscar. Peguei ali, né, juntei um pouquinho de coragem ali, foi suficiente para fazer essa transição. E aí, quando eu tomei essa decisão de empreender, inicialmente foi no mercado tradicional. E eu, com essa minha visão da gestão de projetos, e minha irmã na área da moda. Nada a ver, mas eu falei, beleza, vai ser na área da moda, mas eu trago aqui a minha bagagem de especialista em projetos. Até que houve um outro ponto ali de virada, que foi uma oportunidade de empreender no mercado digital, que é o que eu tenho me dedicado aí, né, desde 2020, a realmente aprofundar nesse mercado. Pois é, Paloma, inclusive, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, de como que foi essa virada de chave para o empreendedorismo digital. Eu sei que você ministra uma série de cursos também, então eu queria que você comentasse um pouquinho deles. E eu sei que nessa sua vivência, você conseguiu perceber, assim, diversas dores, diversos desafios que são inerentes ao universo feminino. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente disso, como que foi essa sua trajetória e o que você descobriu aí no meio do caminho. Pra ser bem sincera, Jéssica, eu me caí de paraquedas no digital. Porque no período de pandemia, uma pessoa sabia que... Na época, eu estava morando na França, inclusive. Eu estava empreendendo, mas era na França. E eu vim ao Brasil para renovar um visto, estourou a pandemia, eu não consegui retornar. Nesse inteirinho, uma pessoa sabia que eu estava aqui, ela falou, olha, você não quer gerenciar um projeto para mim? Já que você está aqui, você não pode voltar. E eu falei, tá bom, o que é esse projeto? E aí era um projeto relacionado ao mercado digital, relacionado ao mercado de infoprodutos, né? Então, para quem não está familiarizado aí, é um mercado que você usa, né, por meio da internet, você faz a promoção, a venda, a entrega de alguns produtos, né, digitais. Então, por exemplo, cursos, mentorias, consultorias. E ali abriu a minha visão para esse mercado que eu nem estava olhando. Não era o meu foco. E eu comecei atuando como gestora de projetos, foram havendo outras indicações. Quando eu vi, eu estava abrindo ali o meu negócio. E hoje eu tenho, né, mais de 100 alunas, onde eu ensino aí a serem gestoras de projetos. E mais do que isso, a gestão de projetos, ela é para qualquer profissional, né? Então, meu foco hoje é realmente ensinar a gestão de projetos, processos, resolução de problemas para profissionais no digital. E o que é muito interessante, né? Ontem, inclusive, eu estava dando um treinamento presencial e para homens. Eu dei um treinamento para um time de engenharia de uma multinacional sobre gestão de projetos. E é muito interessante, assim, o tanto que contrastou. Eles trouxeram para mim como maiores desafios a questão de organização, uma dificuldade de organização porque tem muita demanda, um desafio de comunicação que acaba gerando muito estresse, muito ruído de comunicação, problemas, desafios com fornecedores. Mas eu fazendo contraste, assim, com as minhas alunas, assim, além desses desafios, desses problemas, elas também têm um desafio enorme de conciliar carreira e família. Para elas, isso é uma questão muito forte. Não que os homens não valorizem a família, mas a forma, a cobrança que a mulher, minha aluna, né, mulher tem é diferente. Então, ela sente culpa por não estar com os filhos. Ela sente culpa por estar dedicando tanto tempo ao trabalho e não à família, ao seu parceiro ou parceira, aos filhos, aos pais, à mãe que talvez possa estar ali debilitada, passando por um momento ali delicado da saúde. Então, existe esse conflito entre, será que é possível eu ser bem-sucedida na minha carreira e também pessoalmente, dentro da família? Porque ela quer ser uma profissional reconhecida, mas ela também quer ser a mãe, a filha, a parceira. A super mulher, né? A gente quer dar conta de tudo, né? A gente tem uma expectativa que, assim, não cabe na gente, não cabe em 24 horas. E isso você não vê. Nos meus alunos, né? Ontem mesmo, eu olhava e falava, gente, como de fato não dá pra negar que é diferente. Exatamente. A gente sente na pele, né? Essa cobrança, essa necessidade de dar conta de tudo. E para além disso também, né?
a percepção de merecimento que o homem tem e a mulher tem é diferente. As minhas alunas, o tanto que nós, assim, nos colocamos numa... É um desafio lutar pra gente não permanecer naquele papel da salvadora, de querer salvar tudo e todos e esquecer da gente. Então, são desafios que é peculiar mesmo, né, às mulheres. E aí é um desafio ainda maior, né? Essa pergunta que eu vou te fazer. Eu acredito que ela não tem uma resposta pronta, não tem fórmula mágica, mas é uma tentativa mesmo da gente tentar auxiliar, né, essas outras empreendedoras que passam pela mesma situação, que é como é que a gente tenta, então, equilibrar esses pratinhos, né? Como é que a gente alivia, inclusive, a própria culpa, né? De estar se dedicando à carreira e, às vezes, não tanto à família. Ou, às vezes, nossa, minha empresa está ficando de lado porque eu estou num momento aqui que eu preciso dedicar mais para a família. O que eu faço? Como é que a gente lida com esse turbilhão que fica na nossa cabeça? Acho que a primeira coisa é ter consciência de que a gente só tem 24 horas. E que por mais que o nosso dia tivesse 100 horas, ainda assim não seria suficiente pra gente fazer tudo o que a gente gostaria, que a gente espera que a gente dê conta. Então, acho que essa é a primeira coisa, saber que existe um limite. Existe um limite de tempo, de energia, de saúde, de capacidade mesmo. Sim. Então, acho que isso já faz assim, olha, tá tudo bem eu não dar conta de tudo. Eu não tenho que dar conta de tudo. Uhum. Eu não tenho que fazer tudo, né? Então, acho que esse já é um primeiro passo. O segundo ponto é da gente ver o que é prioridade. É entender como a gente prioriza. É ter senso mesmo de priorização. E tem técnicas para isso mesmo. Porque, já que eu não posso dar conta de tudo, como que eu escolho o que eu vou dar conta? Essa é uma ótima pergunta. Eu também estou interessada em saber. Então, assim, tem várias técnicas, mas tem uma matriz, por exemplo, de Eisenhower, que você pode comparar. Você compara qual que é o nível de importância e de urgência de tudo aquilo que você quer fazer. Então, você pode listar, igual no projeto a gente fala, criar o backlog. Você lista tudo que está na sua cabeça, tudo que você gostaria de fazer, tudo que você acha que você tem que fazer. Você lista. Essa lista aí pode ser que dê 100 itens, 200, pode ser que dê 10, vai depender ali de pessoa para pessoa. Mas só de você já fazer essa descrição, você já vai sentir um alívio. Colocou no papel e você vai analisar. Você vai item por item. Qual que é o nível de importância e qual que é o nível de urgência disso. E chama matriz de Eisenhower porque você faz literalmente matriz. Você traça um risco na vertical, um na horizontal. Imagina que quanto mais para a direita o seu risco na horizontal, maior impacto ali de urgência, maior nível de urgência. Na linha ali na vertical, quanto mais para cima, é o maior nível de importância daquilo. Então, cada item que a gente listou, você vai distribuindo. É muito importante, muito urgente. Você vai fazendo esse desenho no papel mesmo, porque às vezes a gente precisa ver, né? Sim, só pensar, a gente se perde. E aí, nisso, você vai vendo. O que for muito importante e muito urgente, eu faço agora. O que for muito importante, mas pouco urgente, eu ponho na minha agenda. Aí você vai definir o dia. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 2 semanas. O que for muito, pouco importante e pouco urgente, eu elimino. Ele não é importante, ele não é urgente, eu não tenho que estar queimando. Entrega, né? Energia, entrega, entendeu? Tá tudo bem. Entra naquela consciência de que a gente tem 24 horas e alguma coisa eu vou ter que escolher não fazer. Certo. E o que tem baixa importância, mas muita urgência, a gente delega. A gente vai delegar para a parceira, para o parceiro, para o filho, para um colaborador. Nossa, Paloma, mas eu não tenho para quem delegar. Então, isso aí, peraí, vamos pensar aqui então. Será que você não tem mesmo? Será que ou é você não querendo pedir ajuda? Porque também tem isso. A gente quer dar conta de tudo. E não quer pedir ajuda pra ninguém. Não, eu tenho que dar conta. A gente quer ser, né, a Mulher Maravilha, a que faz, a que resolve, a que salva. Então, esse exercício de listar tudo e pensar nível de critério de importância e de urgência já é um bom ponto de partida aí para não se perder nesse caminho, sair desse caos, né, buscar uma vida aí com mais leveza, sem ter que abrir mão da carreira, podendo conciliar sua vida, seus desejos, seus anseios, a vida pessoal com o profissional, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que isso dá uma luz, né, para muitas mulheres, inclusive, que se sentem sobrecarregadas de ter que resolver tudo sozinha. Então, esse ponto que você falou de
será que tem que resolver tudo sozinha mesmo? Não tem uma pessoa ali que consegue ajudar, às vezes, até uma outra mulher da própria família, né? Que a gente vai construindo essa rede de apoio, né? E até você falando isso, me vem à mente assim, porque muitas das vezes o empreender, independente, até alguma, mesmo que a pessoa não se vê como uma empreendedora, como uma empresária, ele tende a ser solitário. Então também parte daí. Às vezes a gente sofre com o que a gente está vivendo, mas porque a gente está vivendo essa rotina solitária. É você achar que você tem que dar conta de tudo e você não ter uma referência, não ter alguém para trocar. Porque às vezes o desafio que você está vivendo hoje, uma outra mulher, uma outra profissional, já passou, já superou, ela já está num outro nível. Sim. Então eu gosto muito de, se porventura eu começo a ficar um pouco, né, agitada de, nossa, como que eu resolvo isso? Eu penso assim, eu tenho certeza. Eu enxergo como uma escada. Que eu tô em algum momento dessa escada e tem alguém que está à frente, tem alguém que está um pouco antes, né? Tá um pouco atrás. Então, é isso. Pensar nessa escada me ajuda a... Tá bom, tem alguém que tá na minha frente. Onde essa pessoa tá? Boa. Deixa eu ir que ela vai me ajudar. Não preciso ter resposta para tudo. E o contrário também. Então, eu só me permiti estar nessa posição de treinar outras pessoas, outros profissionais, porque eu fiz um trabalho muito forte, devo confessar, porque eu achava que eu nunca estava pronta. A gente acha que a gente nunca tá pronta. Nossa, sim. Né? Com certeza. E aí, chegou uma hora que eu falei, não, eu já andei, eu já fiz tanta coisa, que eu tenho convicção que tem alguém que seja ali uma atividade, um tipo de problema que eu resolvi, que se eu compartilhar com ela, eu vou fazer a vida dela mais leve. Sim. Eu vou fazer a vida dela melhor, eu vou poder contribuir com o desenvolvimento dela. E, então, foi um processo até eu me permitir estar nesse lugar de mentora, de consultora, de professora. Mas é isso, esse exercício mental da escada, eu estou em algum momento dessa escada, tem alguém à frente, tem alguém atrás, me dá essa sensação realmente de merecimento e de visão ali, de clareza ali, de luz mesmo, que tem alguém que pode me ajudar nesse momento que eu estiver ali vivendo, naquele desafio que eu estiver passando. Perfeito. Eu acho que todas as mulheres, né, que estão assistindo aqui podem pensar nisso também, né? Que qual é esse momento, quem pode ajudar, quem já passou por isso. Hoje em dia a gente tem, né, acesso a muita informação. Aqui, inclusive, né, no nosso canal do YouTube, a gente tem uma série de dicas, de conteúdo, de coisas que estão ajudando, tanto quem está começando, quanto quem está pensando em começar, tanto em alavancar o próprio negócio. E a gente está aqui falando, né, sobre resolução de problema. Eu queria exatamente que você falasse sobre isso, Paloma. A gente sabe que tem um mindset de resolução de problema e que isso pode ajudar não só quem está empreendendo, como também toda essa equipe ao redor, né? Então, queria que você trouxesse essa bagagem aí de gestão de projetos e desse essas dicas pra gente de como que a gente resolve o problema, então. Eu não tenho dúvida, assim, qualquer profissional, qualquer empresário, você é pago, você faz algum dinheiro e é proporcional à sua capacidade de resolver problemas. Né? Então, e eu falo também que só não tem problema quem não vive. Não é verdade? Porque assim, se a partir do momento que eu vivo e que eu quero me desenvolver, novos desafios, porque você vai entrar em ambientes, em mercados que ainda é desconhecido para você. Que às vezes você estudou em livros, mas você vai entender realmente como funciona só vivenciando. Então, desafios, problemas vão aparecer. É inerente ao ser humano, né? E o que eu acredito muito, assim, mais do que a gente ter essa mentalidade para resolver, porque quanto mais problemas a gente resolve, mais a gente se desenvolve, e mais a gente é valorizado, e mais a gente cresce, e mais a gente conquista espaço, mais do que resolver, a gente precisa também ter uma mentalidade de evitar. Boa, exato. De como prevenir. É que a gente faz isso? Então, são dois aspectos, né? Então, primeiro aspecto, tá? Tem um problema, como que eu lido melhor com esses problemas? Como que eu resolvo? Então, eu falo que a primeira coisa, quando o fogo tá pegando ali, o incêndio tá feito, né? A primeira coisa, a gente precisa apagar esse fogo. Sim. E como que a gente apaga? De duas uma. Ou você tem um histórico, uma bagagem que você tem condições de fazer uma análise daquele problema e pensar qual é a melhor ação para resolver. Ou você vai elencar quem são as melhores pessoas para te ajudar a chegar naquela resposta. Então, em termos práticos, estou lá no dia a dia do meu negócio ou no dia a dia do meu trabalho.
tive algum problema. Você olha e vê, eu já passei por isso antes. Qual que foi a decisão? Funcionou? Então pode ser ali um ponto. Ah, não tenho ideia, nunca vi isso antes. Chama o time. E aí é o tal do brainstorming que a gente fala, que é a chuva de ideias. Gente, a gente tá com esse problema, a gente precisa resolver. Quais são as possibilidades? Ah, vou ter 100% de certeza que eu vou resolver? Não. Até você ir lá fazer, né? Caso seja, você nunca tenha vivenciado isso antes. Mas é aquilo, é dentro de todas as possibilidades que a gente pode pensar qual que tem a maior probabilidade de dar certo e de resolver. E vamos lá e faz. Não deu certo ou não foi o suficiente, aí a gente vai para a próxima ação, vai para a próxima. Então, acho que esse primeiro ponto da resolução é: eu já vivenciei alguma coisa, e aí falando de projetos, tem tudo a ver com você ter documentação, com você ter um histórico. A gestão de projetos, ela vem muito para isso, para você não perder inteligência. Porque, como eu disse, problema a gente tem o tempo inteiro. Então, muitas das vezes, quantas vezes você não passou por um mesmo problema e cada vez você resolveu de um jeito porque você não lembrava como você tinha resolvido da outra vez? Então, para resolver problemas, ou você parte de um histórico, de um passo a passo ali que você já sabe que funciona, ou você busca, faz um brainstorm ali com pessoas do time, pessoas no mercado, amigo do amigo, para te ajudar a resolver, tá? E aí, do outro ponto e como é que eu evito esse problema? Então, a gente fala em gestão de projetos muito de gestão do conhecimento, que é isso de documentar, né, os aprendizados, o que fazer e o que não fazer. Mas também a gestão de riscos e crises. Então, como que eu evito um problema? É quando eu penso tudo que pode acontecer e eu penso num plano para evitar que isso aconteça. Então, dependendo ali do... E aí, como que a gente começa a prever problemas? A partir do momento que você passou por ele, você resolveu, apagou o incêndio, resolveu, a vida seguiu, aí você vai pensar, tá, e agora a gente vai fazer uma análise para que esse problema nunca mais nos atormente. E aí a gente vai mergulhar no problema. E aí como que a gente mergulha? Primeira coisa, buscando a causa raiz daquele problema. O que de fato gerou aquele problema? E aí tem várias técnicas dos 5 porquês, mas tem o diagrama de Chicago, aí é mais técnico, mas é justamente, ou traz a equipe, gente, o que de fato gerou isso? E você vai fazendo tipo engenharia reversa, né? Aconteceu isso, o que gerou de trás para frente, né? E aí, você chegou naquela causa raiz. A causa raiz, por exemplo, a gente teve muito retrabalho, a gente precisou refazer muito... Vou dar um exemplo aqui aplicado ao cenário do digital, né? Da empreendedora do digital. Eu tenho uma social media, que ela tá lá fazendo meus posts, mas eu vejo que é um problema porque ela tem muito retrabalho. Ela faz, aí volta, eu peço para ela ajustar, nunca tá bom. Então, o que eu faço para resolver isso? Eu vou lá, eu faço, ou talvez, assim, se for muito crítico, muito urgente, eu mesmo pego, ajusto, faço, posto, por exemplo. Fazendo aqui um problema bem relativamente simples, né? Aí eu paro e penso, se isso é um problema, se todo dia me desgasta, se faz eu perder meu tempo, porque toda hora eu paro para validar, mas nunca tá bom o suficiente, o que a gente precisa fazer? Será que a causa tá numa falta de treinamento para ela? Eu falhei no recrutamento, na seleção? Será que o meu briefing para ela não tá muito bom? Então a gente vai fazendo essa análise, então como é que eu melhoro o briefing? Então, eu crio um documento padrão mais completo, mais robusto, eu pergunto para ela o que faltou. É recrutamento, é falta de treinamento? Então, será que quem que vai ser essa pessoa que vai treiná-la? Eu vou pagar um curso, um treinamento para ela se profissionalizar? Ou não é falta de treinamento, não é falta de briefing, é realmente um desalinhamento do perfil dela. Então, Então, talvez é o caso ali da gente rever o processo de recrutamento e seleção e talvez até a permanência dela na equipe. Então, quando a gente fala de problemas, é importante a gente pensar numa metodologia de resolução, mas numa forma também de prevenção, né? Para que você consiga evoluir. Senão, você vai ficar sempre nessa roda de muito esforço e de pouco resultado. Não, e pelo que você foi explicando ali, eu fui percebendo que uma coisa leva a outra, né? Você tem essa sucessão de erros, peraí, vamos prevenir. E na causa raiz, eu acho que vale a pena, inclusive, né? Para quem quiser se aprofundar nisso, essas técnicas que você citou, assim, elas são muito valiosas, né? Então, é de fato ir mais a fundo, né? Não pegar essa primeira justificativa que aparece. Esse problema aconteceu por quê? Por causa disso. Mas por quê? E a lógica é a mesma para engenharia, por exemplo, para manutenção. A gente sempre tem ali, né, manutenção, a preventiva e a corretiva. Deu problema, eu corrijo. Mas para evitar que ele dê o problema, que é o melhor dos mundos é que a gente não tivesse problema nenhum, o que eu faço para evitar, né? Qual que é a manutenção ali preditiva, preventiva? Então,
O raciocínio é o mesmo. Perfeito. E aí, para a gente poder fechar, além da gestão de projetos, Paloma, eu sei que você está numa empresa que também tem bastante experiência no uso de novas tecnologias, como, por exemplo, a própria inteligência artificial, né? Análise de dados. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente como que essa tecnologia, como que essa análise um pouco mais profunda podem ser propulsores para quem está empreendendo, sabe? O que a gente consegue pegar do que o mercado consegue oferecer hoje e colocar isso na prática aí dos empreendedores. Quando a gente fala de tecnologia e análise de dados, a gente está falando de ser mais assertivo, de ganhar velocidade, de ganhar qualidade, de ganhar competitividade. Então, da gente ganhar tempo, que é o recurso mais valioso que a gente tem, que é limitado. Todo mundo tem só 24 horas por dia, independente do cargo que você ocupa, se você é homem, se você é mulher, o que você faz. Independente do seu contexto, todo mundo tem 24 horas. Então, a tecnologia e a parte de análise de dados, ela vem para isso. Para fazer você aproveitar o seu tempo, para você gerar mais valor onde quer que você esteja, para facilitar a sua vida. Então, a tecnologia, principalmente aí a gente falando de inteligência artificial, né? Há quem tenha esse medo, eu vou perder espaço. E a gente fala muito com todos os nossos clientes, com todo o nosso ecossistema ali, né? Vai perder espaço aquele que não aprender a usar a inteligência artificial, né? Ela vem como algo para nos auxiliar, para realmente levar o nosso nível de entrega para um outro patamar. E quando a gente fala para uma empreendedora, qual que é o impacto de uma análise de dados? É a gente sair do achismo, é a gente começar realmente a tomar decisões a partir de fatos e dados, para que eu utilize melhor a minha energia, a minha disponibilidade. E como que é isso na prática, né? Por exemplo, quando você for tomar a decisão de qual produto, qual serviço lançar, não tomar só pela intuição. Porque nós, mulheres, a gente tem isso, né? Tem aquela coisa do feeling ali. Mas realmente, peraí, deixa eu olhar, o que os dados estão dizendo? Paloma, mas eu não tenho dados nenhum. Então, vamos fazer uma pesquisa. Mas o meu negócio é pequeno. Eu tenho algum negócio físico pequeno, tá bom. Então, todo cliente começar a vir, você vai pedir para responder 3 perguntas que seja. Qual que é a maior dificuldade dela? O que ela procura e nunca encontra, tem dificuldade para encontrar? Aí vai depender da área de atuação de cada um. Mas, de forma prática, para empreendedor não tome... Toda decisão que você tomar, se questione. Quais são os fatos e dados que estão embasando essa minha tomada de decisão? Então, ela vem muito por análise de pesquisa, por números mesmo. E você não precisa ser uma pessoa da área de exatas para saber fazer análise de dados. Porque eu acho que às vezes tem isso também, né? Sim. A gente cria um monstro que não existe. Então, se você tem a capacidade de somar, subtrair, né? Dividir, multiplicar, de pensar ali em perguntas-chave que vão trazer a resposta, porque não é só sobre ter dados. É sobre você saber qual pergunta você quer responder. A partir da pergunta que você quer responder, aí você vai fazer uma coleta de dados que traga isso, que embase isso. Então, você teve os dados, ainda não acabou. Você precisa analisar. E mais do que isso, depois dessa análise, a gente precisa ter condições de gerar um plano de ação para implementar melhorias, para orientar de fato a nossa ação. Né? Porque é da ação que vai vir o resultado. Tem gente que se perde nesse processo. Coleta muito dados, mas não faz nada. Ou faz uma análise que não faz sentido, não tem uma metodologia por trás. Ou até coleta, faz análise, faz um plano de ação, mas não tem ali o compromisso, a consistência de executar aquele plano. Então, dados vêm para isso, não é algo que precisa ser mirabolante, complexo, pode ser adequado a qualquer empreendedora. E a tecnologia, e a inteligência artificial, a tecnologia também. Tem várias inteligências artificiais sendo disponíveis que a versão gratuita já dá para fazer. Então, como que pode ajudar? Eu tenho amigas que o cardápio da semana é a inteligência artificial que fala. Quais ingredientes eu tenho em casa? Por favor, me sugira 5, 7 refeições com base nesses ingredientes que corresponda a esse tipo de critério ali de, quero que seja saudável, ou tem alguma restrição a glúten, alguma coisa nesse sentido. Ela fez. Ela gera lista de compra. Olha aí que legal. Então, assim, é sobre a gente usar a nosso favor, né? Como que cria processos. Então, você empreendedora, quer criar um funil ali de captação de clientes, de vendas, de prospecção,
a inteligência artificial pode ajudar. Enquanto você ia levar ali talvez 1, 2 horas pensando, escrevendo, duvidando se aquilo funciona ou não, você vai levar 3 minutinhos ali, 2 minutinhos ou até menos, para digitar, para ver, para criticar, para aprimorar. Então, faz a gente gerar tempo, né? E tempo é dinheiro. Exatamente. É uma grande otimização de tempo. Maravilha, Paloma. Eu queria te agradecer muito, agradecer de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas suas dicas, por compartilhar a sua experiência com a gente. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado tanto desse programa quanto eu. Eu achei que foi muito valioso mesmo. Então, muito obrigada, viu, Paloma, por estar aqui com a gente e compartilhar o seu conhecimento aqui com o Mil Contra. Eu que agradeço e podem contar comigo. É uma honra estar aqui com vocês. E espero ter sido útil aí para você que acompanhou a gente. Com certeza. Com certeza foi, gente. O Mil Contra especial Dia Internacional da Mulher vai ficando por aqui, mas tanto no nosso canal aqui do YouTube quanto no nosso Instagram, @Interimpresas, você tem muito mais conteúdo para ficar por dentro aí das melhores dicas, melhores práticas, de tudo que está acontecendo aí no mundo do empreendedorismo. E é só aproveitar, tá tudo disponível aí para vocês. Um grande abraço e a gente fica por aqui. Até a próxima!